Olá, tudo bem? Meu nome é Aldemir Chaves, estamos aqui para falar sobre iniciação ao Yin e Yang, esse conceito fundamental aí da medicina chinesa. Bem, vamos começar pelo Yin. Ele é mais para baixo, ele é mais calmo, ele é mais terreno. O Yang não, o Yang já é mais pro alto, ele é mais agitado, ele está mais pro céu. E os dois são muito bem representados aí nesse símbolo do Tai Chi, onde nós temos na parte Yang, que está pro alto, e Clara, que representa aí o Yang. E a parte escura, que está para baixo, representa o Yin. Mas podemos perceber que mesmo onde nós temos uma quantidade maior de Yin, nós também temos aí uma semente do Yang. E o oposto também é verdadeiro. Onde nós temos a quantidade maior de Yang, nós também temos a semente do Yin. Bem, isso deixa claro que uma coisa não é nada é absolutamente Yang, nada é absolutamente Yin. Esse símbolo também, o que ele dá a ideia? Ele dá a ideia do movimento, né, que o Yin e Yang estão em constante mutação, ele não para, está sempre circulando. Uma outra coisa também que esse símbolo representa é quando nós chegamos no máximo do Yang, ele começa a se transformar no Yin. Assim também quando chegamos no máximo do Yin, também se começa a transformar no Yang. Bem, nós sabemos, né, que os orientais, de maneiras gerais, a escrita deles é diferente da nossa escrita. Eles se representam por ideogramas, são esses símbolos que nós temos aí do lado, compostos de vários caracteres. E esses caracteres que tem aí do lado, são 3 caracteres, eles representam o Yang. Assim como esse caractere que tem aqui do outro lado, ele representa o Yin. Aliás, esse ideograma do outro lado representa o Yin. Bem, para entender melhor, vamos destrinchar esses caracteres para podermos entender o que ele representa. Não sei se vocês perceberam que tem o mesmo caractere nos 2 ideogramas. Esse que parece um B contém tanto no Yin quanto no Yang. Bem, vamos voltar aqui então para a explicação aí do ideograma do Yang. Vamos primeiro começar com B, que parece um Bzinho, né? Que é comum aos 2 ideogramas. Vocês têm ideia do que ele representa? Vou dar algumas dicas para vocês. Melhorou um pouco? Bem, vamos mais um pouquinho. Eu acho que agora alguns de vocês já começaram a perceber o que era. É isso mesmo, parece o pão de açúcar, né? É claro que aquele Bzinho, esse caractere, ele não quer dizer pão de açúcar, ele representa o acidente geográfico que o pão de açúcar é. E o que acidente geográfico ele é? É uma colina, é um monte. Ok? Então, a colina e o monte, ele está demonstrado aí nos 2 ideogramas, tanto do Yin quanto do Yang. Bem, vamos agora para um caractere que só tem no ideograma do Yang, que esse parece um quadrado, né? Vocês sabem o que ele representa? Esse é um pouco mais difícil. Juntando com outro caractere, ele vai ter um simbolismo maior, uma representação maior. Esses 2 caracteres juntos representam o Sol no horizonte. Esse de cima, nesse quadrado, ele representa o Sol, e esse traço embaixo representa o horizonte. Então temos aí 3 caracteres, né? Da colina e o monte,
do Sol e do horizonte. Mas temos aí ainda, para a composição do ideograma do Yang, mais um outro caractere. Ele tem muito a ver com o Sol, que faz com que essa colina e um monte tem essa representação do Yang. Eles são raios solares, né? Então vamos imaginar que o Yang é o pão de açúcar num dia ensolarado, que tem ali o Sol com seus raios, deixa um pão de açúcar como iluminado, quente. Não é isso mesmo? Ele fica lá, aquela pedra que a gente já teve a oportunidade de ir ao pão de açúcar num dia ensolarado, né, no sol do Rio de Janeiro de 40 graus, vai perceber que ele é muito quente. Quente demais, que você encosta naquela pedra, chega até a queimar a mão. Bem, vamos lá? Então, o Yang, só para a gente fixar, o Yang é o pão de açúcar num dia de sol, ensolarado e quente. E o Yin? Bem, nós vimos que essa colina está nos dois ideogramas, certo? Então, o que temos de diferente no Yin? Tem esse aí que parece uma casa, né? Ora, o pão de açúcar está com a característica Yin, quer dizer, que ele estiver escuro, frio, úmido, que são todas características Yin. O que ele tem que estar no dia que você não consegue vê-lo? Bem, isso mesmo, ele tem que estar coberto de uma névoa, de uma neblina. Então, o que nós temos? O pão de açúcar Yin, ele está com névoa, então ele está escuro, nós não conseguimos vê-lo, ele vai estar frio, gelado e úmido. Que conclusões nós temos disso? Bem, algo que em um momento está Yang, em outro momento ele está Yin. Então não existe, quando ele chega no máximo de um, ele se transforma também no outro. Ok? Voltamos aí o nosso símbolo do Tai Chi e os ideogramas do Yin e do Yang. Bem, para firmarmos melhor esse conceito, vamos ver uma coisa que nós vemos toda noite e todo dia. Mesmo, toda noite nós temos a lua e todo dia nós temos o sol. Mesmo que nós não o vejamos, caso ele esteja coberto por nuvens, mas durante o dia o sol está lá. Vamos lá, meia-noite nós temos aí o máximo do Yin. O que acontece? Meia-noite 1, não tem jeito, vai clarear, o Yang vai entrando dentro do Yin, vai se transformando no dia. Então temos aí o Yang entrando dentro do Yin por volta de 9 horas da manhã. Nós temos um equilíbrio aí entre essas duas manifestações. Assim como chegamos meio-dia, né, no máximo do Yang, o sol está a pico, não tem jeito. Meio-dia 1, o que acontece? O Yin começa a entrar dentro do Yang. Nós temos então aí por volta de 3 horas da tarde o equilíbrio dessas duas manifestações, do Yin e do Yang. O Yang já entrando dentro do Yin e que não tem jeito, vai sucumbir a ele. Então temos aí essa representação aí simbólica do Yin e do Yang. O máximo do Yang, que seria meio-dia, o máximo do Yin, que seria meia-noite. O Yang dentro do Yin por volta de 9 da manhã e o Yin dentro do Yang por volta de 3 da tarde. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Mas temos alguns outros conceitos.
Para facilitar, tem uma música do Lulu Santos, do Nelson Mota, onde ele fala que não existiria som se não houvesse silêncio, não existiria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, de noite não ensina. O que quer dizer? Você só tem noção de um porque você conhece o outro. Você sempre tem uma comparação. Você só sabe que existe o som porque você conhece o silêncio. Assim como também o oposto é verdadeiro. Você só conhece o silêncio porque você conhece o som. Então, o som aí no caso é Yang e o silêncio é Yin. Assim como você não conheceria a luz se não fosse a escuridão. Você só tem noção de um porque tu sabe do outro. E assim vai, a música segue, dia e noite, dia e Yang, noite e Yin, não e sim. Com isso, nós podemos chegar a alguns pontos principais, algumas conclusões aí dessa interdependência aí desses dois fatores do Yin e do Yang. Que embora eles sejam opostos entre si, eles formam uma unidade, eles são complementares. Um não vive sem o outro. O Yang contém a semente do Yin e o Yin também contém a semente do Yang. São aqueles pontos pretos e pontos brancos que nós vimos aí naquele do símbolo do Tai Chi. Nada é totalmente Yin e nada é totalmente Yang. Não existe absolutismo nisso, né? Em um momento você está mais Yin, em outro momento você está mais Yang. Mas você não vai estar absolutamente Yin, nem está absolutamente Yang. Assim também como o Yang, quando chega no máximo dele, se transforma num Yin e vice-versa, né? Nós temos aí o Yin, quando chega no seu máximo, ele também se transforma no Yang. Com isso, vamos ter algumas tendências, tá, pessoas? De Yin e Yang. Bem, nós temos aí o escuro, que é Yin, e o claro, que é Yang. Dia, que é Yang, noite, que é Yin. Temos o passivo, que é Yin, e temos o ativo, o agitado, que é o Yang. Assim como o quente, o calor, nós vimos que o sol, né, é Yang, e o frio, que é Yin. Temos aí o positivo e o negativo. Quando falamos positivo e negativo, não estamos falando que é ruim ou bom. Não. O que estamos falando é de polaridade. Como nós vimos, né, eles são, que o Yin e o Yang, eles são estados opostos, mas também formam unidade. Se você lembrar de uma pilha, ela tem o polo positivo e tem o polo negativo. Eles são opostos, mas se complementam. Uma pilha não funciona sozinha, só com polo positivo ou só com polo negativo. Tem que ter os dois polos para poder funcionar. Temos aí a Terra, que é o palpável, que está para baixo, que ele é Yin, e temos o Sol, o céu, aliás, que ele é Yang. O Sol nós não podemos pegar, ele está lá no alto. Temos o interior, né, que é Yin, e a superfície, que é Yang. Tudo que está mais para dentro é Yin, tudo que está mais para fora é Yang. E por último, temos aí o silêncio e temos o som. O silêncio é a manifestação Yin e o som é a Yang. Vou falar com vocês sobre iniciação dos 5 elementos, ciclo de geração e ciclo de dominação. Bem, uma pequena videoaula onde eu vou explicar para vocês alguns conceitos iniciais aí desses 3 itens. Bem, vamos lá? Bem, o primeiro elemento, o elemento mais Yang, representado aí pela cor vermelha, é o elemento fogo. Ele está mais, por ser mais Yang, ele está mais para o alto, né? Ele é bem caloroso aí pelo próprio nome, né?
Fazendo oposição a ele, nós temos o elemento água, que é o elemento mais yin que nós temos, representado aí pela cor preta. Entre a água e o fogo, nós temos o elemento madeira, representado aí pela cor verde, a cor verde aí representando o elemento madeira. Entre o fogo e a água, nós temos um outro elemento, o elemento metal, representado aí pela cor branca, né? O metal do aço, que o aço é branco, nós temos aí essa representação. Entre todos eles, nós temos o elemento terra, que é o elemento central aí de todos esses elementos. Ok? Ficamos aí apresentamos para vocês os 5 elementos aí considerados dentro da medicina oriental. Bem, para falar, continuando falando aí dos 5 elementos, nós vamos fazer uma pequena movimentação para ficar de uma forma didática melhor, representativa para nós. Movimentamos aí a madeira, movimentamos a água, vamos movimentar o metal para poder colocar a terra aí entre o fogo e o metal. Bem, para isso nos leva a falar sobre o ciclo de geração. O que é o ciclo de geração? Onde cada elemento gera o outro elemento. Ok? Cada um nasce em função de um outro. Vamos começar pelo elemento madeira. O elemento madeira, em sua geração, ele gera o elemento fogo, onde o fogo pega na madeira, né? O fogo se alastra pela madeira, onde nós vemos bastantes queimadas por aí. O elemento fogo, ele gera o elemento terra, onde depois da madeira pegar o fogo, ele vai para a terra, onde nessa terra serão produzidos os metais, onde nós encontramos lá o ferro, o ouro, a prata, tudo dentro da terra. Então a terra gera o metal. E o metal, por sua vez, ele vai gerar o elemento água, né, fazendo com que, né, o metal aí ele derretido, né, ele fica de uma forma bastante líquida, onde a gente consegue perceber essa representação. E o elemento água, por sua vez, né, irrigando a terra, ele vai gerar o elemento madeira, né, que a madeira ela cresce e se fortifica, se alimenta principalmente aí através da irrigação, através da água. Muito bom, fizemos aí o ciclo de geração. Então vamos falar também de um outro ciclo também muito importante. Esses são 2 ciclos fisiológicos, acontecem normalmente em nós, os seres humanos, que há o outro ciclo, que é o ciclo de dominação, onde cada elemento fisiologicamente, trabalhando energeticamente bem, vai dominar o outro elemento. Para isso vamos começar de novo do elemento madeira, onde o elemento madeira domina a árvore, domina a terra através das árvores. Nós sabemos onde nas terras onde se tem árvores com raízes bem sedimentadas, não existe erosão. As terras são firmes, né, e conseguem se manter nos locais. O elemento terra, por sua vez, domina o elemento água. Nós sabemos, né, que a terra limita os rios e os mares, certo? Uma terra bem firme, né, ela consegue manter o rio dentro do seu fluxo natural e também os mares
dentro dos seus limites. O elemento água, por sua vez, domina o fogo. É o elemento que apaga o fogo, quando controla o fogo, fazendo com que ele não se expanda, ele não cresça, né? Porque o elemento fogo ele tem uma tendência de se espalhar bastante entre todos os outros. Bem, o elemento fogo, por sua vez, domina o elemento metal. Lembra que eu falei lá no ciclo de geração, onde um metal aquecido, né, ele é derretido e com isso nós conseguimos moldá-lo para aquilo que nós queremos fazer, onde podemos fazer nossas ferramentas, as facas, os machados, as serras, que isso são ferramentas que nos ajudam o elemento metal a dominar o elemento madeira, né? Nós sabemos aí que infelizmente, né, as nossas devastações aí das nossas florestas são feitas principalmente através das serras elétricas, motosserras, né, que devastam aí nossas florestas. Bem, gente, com isso nós terminamos aí essa mini aula sobre os 5 elementos, ciclo de geração e ciclo de dominação. Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós vamos falar sobre o elemento madeira. Vamos falar um pouco melhor sobre ele, falando das características desse elemento. Bem, o diagrama desse elemento é esse aqui do lado, fica aí do teu lado superior direito, é o ideograma dele em chinês. Bem, o elemento madeira, cada elemento tem as suas características próprias. O elemento madeira tem sua cor, é a cor verde, né, porque representa as florestas, as árvores, tudo isso faz parte desse elemento. O sistema Yin desse meridiano é o fígado. Assim, também o Yang é a vesícula biliar. O Yin é mais cheio, né? Ele é mais substancial à vida. O Yang, ele já é vazio e não é tão substancial à vida. E nós sabemos aí que o fígado é um órgão responsável pelo filtro das toxinas do organismo. A estação do ano, lógico, é a primavera, né? Que lembra aí o verde, as florestas, tem toda essa característica. A sua emoção predominante é a raiva. Eu sempre falo nas minhas aulas que a gente já sabia disso, mas nunca tinha ligado o nome à pessoa. Bem, raiva. Cansamos de falar que tô verde de raiva, tô com tanta raiva que dá para comer o fígado de fulano. E afinal de contas, o Hulk fica verde quando fica com raiva, não é mesmo? Então, essa é a emoção predominante aí do elemento madeira. O seu sabor, né, que serve tanto para tonificar como para sedar, é o sabor azedo. Você comendo coisas com sabor azedo, comendo um pouco, você vai tonificar, comendo muito, a tendência é sedar. O clima predominante disso é o vento. O vento que faz as árvores se movimentar, levando as sementes para outro lugar, fazendo com que se prospere. Também uma das características das patologias ligadas aí ao vento, ligado ao fígado, é a ideia de movimento. Aquelas doenças que têm a característica de movimentação, assim como a fibromialgia, em cada momento está numa articulação diferente, cada momento está num tendão diferente.
temos também tremores de maneira geral, cãibra, Parkinson, tudo isso está ligado ao fígado. Mas também está ligado ao fígado a falta do movimento, a falta dele, quer dizer, as paralisias também estão ligadas ao vento, né? Então vale desde paralisia facial ao AVC, ele tem todas essas características. O estágio de desenvolvimento, né? São etapas de passamos na nossa vida. A madeira é o estágio de nascimento, de florescimento, né? Aonde nós brotamos, assim como a primavera representa, né? E esse elemento madeira. Os órgãos no sentido são os olhos, né? Olhos muito avermelhados, com coceira, ressecados. Isso tudo leva uma característica para esse elemento, o elemento madeira. Isso nos tende a pensar nisso. O tecido são os tendões, em suma. Tem pessoas que têm a tendência muito grande à tendinite, sendo problemas nessa área, né, torcendo muito o pé, são pessoas que estão muito ligadas a esse elemento madeira, onde nós devemos trabalhar aí bastante esse elemento no paciente. Bem, gente, ficamos por aqui com mais esse elemento, tá ok? Hoje nós vamos falar das características do elemento fogo, né? Esse elemento aí, mais yang dos elementos, onde o seu ideograma chinês está representado aí do canto superior direito de vocês. As características próprias desse elemento, vamos falar de algumas, não de todas, tá ok? Bem, primeiro nós temos a cor vermelha, vermelho do fogo, né, uma cor acesa. Temos dentro do seu sistema Yin, temos o coração e a circulação sexualidade. É o único elemento que tem, de vez de um sistema Yin e um sistema Yang, ele tem 2 no sistema Yin e 2 no sistema Yang. Temos aí o coração e a circulação sexualidade, também em algumas referências como pericárdio. E o sistema Yang, nós temos aí o intestino delgado, que faz par com o coração, e o triplo aquecedor, que faz par com a circulação sexualidade. O triplo aquecedor são 3 geradores de calor que nós temos no corpo, onde temos o aquecedor superior, composto do pulmão e coração, onde exercícios respiratórios e exercícios físicos de maneira geral geram o calor. Temos o aquecedor médio, onde estão inclusos aí o estômago, o baço, o fígado, toda essa parte aí do sistema digestório, né, que também gera calor. Se nós ingerirmos uma sopa, uma feijoada, algo quente, também gera calor no nosso corpo. E o terceiro gerador de calor, o terceiro combustor, o aquecedor inferior, está ligado à parte sexual. Aí temos aí excretora, temos aí o rim, bexiga e temos também os intestinos, tá ok? São os 3 geradores de calor que temos no corpo dentro do sistema Yang, que faz par com o sistema Yin, circulação e sexualidade. A estação do ano, claro, né, estamos falando aí do elemento fogo, do elemento mais Yang, não podia ser outra a não ser o verão, não é mesmo? Verão que nos aquece, né, tem todo o calor aí do sol onde ele predomina. E emoção, claro, a emoção do verão, do fogo, é a alegria. Nós vimos sempre aí nas propagandas de TV, né, sempre as pessoas na praia, tudo muito animada, né, tudo muito alegre. Essa é a emoção predominante. É claro, quando você tem uma alegria excessiva, aí já é patologia.
deve ser tratado. O sabor é o sabor amargo, é o sabor que ele tanto tonifica, né, como ele ceda aí o elemento fogo, o coração e a circulação, sexualidade, assim como o intestino e o triplo aquecedor. O clima, claro, o clima do verão é o calor, né? É a estação do ano mais quente, mais calorosa, de fato. O estágio de desenvolvimento dentro aí da nossa evolução, nós falamos sobre o elemento madeira, que é o nascimento, e o fogo é o crescimento, né? Então temos aí a época do crescimento, a época do fogo. O órgão do sentido ligado a esse elemento é a língua, né? Nós falamos sempre que o coração abre-se na língua, a ponta da língua é que representa o coração, assim como a fala, verborragia, que já é uma patologia, né? E assim também como a falta da fala é uma deficiência aí do fogo, né? O tecido, é claro, coração, circulação, são os vasos, onde circula aí o sangue, que é vermelho, dentro da cor do fogo. Certo? Então, ficamos por aqui mais esse elemento. Hoje vamos falar sobre o elemento terra, um dos elementos mais importantes que temos aí em consultório, na clínica de acupuntura de maneira geral, um dos casos que nós temos mais afetados no dia a dia dos consultórios. Bem, nós temos aí a sua cor, né, desse elemento, é a cor amarela. Amarela representa a cor da terra, né, desse elemento. E temos aí também no sistema Yin, baço pâncreas, né? Nós sabemos que o baço é um órgão diferente do pâncreas, que são dois órgãos independentes, com funções fisiológicas geral ocidentais diferentes, mas dentro da medicina oriental, o sistema baço e pâncreas representam um só. Como eu falei antes, é um dos mais importantes que nós temos aí dentro da prática clínica. Fazendo par com ele, o sistema Yang, temos o estômago, que o estômago faz em conjunto aí, que é o meridiano Yang, que faz par com o meridiano Yin. Para todo meridiano Yin existe um Yang, e para todo Yang existe um Yin. Isso eu falei melhor no outra videoaula, onde eu falo um pouco mais sobre o sistema Yin e Yang. Bem, a estação do ano, que representa o elemento terra, é a canícula. Bem, nós só conhecemos 4 estações, né? Então, da onde surgiu essa quinta estação, Aldemir? Na realidade, ele está presente em todas as estações do ano. São os 18 dias finais de uma estação e os 18 dias iniciais de uma outra estação. Naquele período onde nós não conseguimos identificar muito bem se estamos no outono, na primavera. A gente tem entre o inverno e a primavera, a gente ainda tem essa mescla das temperaturas. Isso vem ocorrendo em todas elas, onde em um dia temos características de uma estação e em outro dia temos características de uma outra estação. A emoção predominante, por isso que eu falei que é um dos elementos que mais são afetados na nossa prática clínica, é a preocupação. A preocupação é uma das coisas dos dias modernos, onde afeta bastante aí o elemento terra. Junto com a preocupação temos também o excesso de estudos, temos pensamentos
não vamos exagerar no obsessivo, mas aqueles pensamentos ruminantes, onde que não sai da nossa cabeça, ficamos com aquilo o tempo todo até tentar resolver aquela situação. Né? A preocupação nossa do dia a dia que acaba nos trazendo uma deficiência aí do elemento terra. O sabor que nós temos aí representando esse elemento é o doce. Bem, boa parte das pessoas vão acabar se identificando com isso, porque logo depois do almoço, quando ali esse elemento começa a trabalhar, o estômago começa a trabalhar junto com o baço e com o pâncreas, né, no processo aí da digestão dos alimentos. Como esse elemento está trabalhando, ele normalmente ele tem uma queda, né, tem uma deficiência nele. E qual o sabor que necessitamos para tonificar esse elemento? O doce. O doce, esse sabor iria tonificar esse elemento. O que ocorre é que normalmente nós não comemos só um pouquinho do doce, nós acabamos comendo em demasia, e isso acaba sedando ainda mais o elemento, deixando ele mais deficiente ainda. O clima que representa esse elemento é a umidade. O baço ele tem uma tendência forte em reter a umidade. Aí você vai ver pessoas obesas, pessoas que têm retenção de líquidos. Então estamos uma característica aí do clima de umidade. O estágio de desenvolvimento é a transformação. O baço ele é responsável pela transformação dos alimentos, nossa transformação também. Essa é uma das características desse elemento. O órgão de sentido não podia ser o outro, né? Na boca, né? O baço abre-se na boca, né? Assim como o estômago, é onde nós ingerimos aí os alimentos em que vamos fazer esse órgão trabalhar, esse elemento trabalhar. O tecido são os músculos, o baço, né, o elemento terra, ele é responsável por manter os músculos no lugar. Por isso que qualquer herniação, o baço é responsável por isso. Então, se você tem hérnia de disco, tem pitose palpebral, tem hérnia de hiato, hérnia umbilical, tudo isso é uma característica de deficiência do baço. Assim também, como um aprofundamento aí do baço, você pode ter caso de hemorroida também, são manchas roxas no corpo, porque o baço não está conseguindo manter o sangue dentro dos vasos. Então tem uma das características aí do baço. Tá ok? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bem, hoje nós vamos falar das características do elemento metal. O ideograma do elemento metal, o ideograma chinês do elemento metal, está no lado superior direito de vocês. Ok? Vamos lá as características desse elemento bastante importante dentro do conceito dos 5 elementos da medicina chinesa. Bem, a sua cor é a cor branca, a cor que representa o metal, a cor das espadas, né, que eram utilizadas bastante nas lutas lá no Oriente. O seu sistema Yin é o pulmão. O pulmão aí representa aí um órgão Yin também dentro da nossa caixa torácica e substancial à nossa vida. O sistema Yang, o sistema par do sistema Yin, né, isso você vai entender melhor na outra videoaula que eu falo sobre esses dois sistemas, sistema Yin e sistema Yang, as características de cada um. Nós temos aí o intestino grosso, né, assim como pelas características do sistema Yang,
é vazio, né? É um sistema oco. Bem, a estação do ano, nós temos aí o outono, é a estação que prevalece aí dentro e que representa o elemento metal. A emoção predominante é a emoção da tristeza, né? Dos poetas. Muitos dos nossos poetas representavam muitas tristezas nos nossos poemas, nos seus poemas, aliás. Então, vários deles morreram aí durante um bom tempo de pneumonia. Sabor. O sabor picante é o sabor que representa, é o sabor que serve para tonificar o metal. Então, você utilizando aí do gengibre, ele vai potencializar aí a energia do seu elemento metal, principalmente do pulmão. O clima predominante é a secura, é o clima que você tem aí nesse elemento. O estágio do desenvolvimento, assim como do elemento madeira é o nascimento, o estágio do desenvolvimento do metal é a colheita, onde nós plantamos, né, florescemos, aí crescemos e temos aí então a colheita. É a época que você tem que usufruir. O órgão do sentido é o nariz. O pulmão abre-se no nariz. É onde se inicia esse órgão segundo a medicina oriental. E o tecido que representa aí esse elemento é a pele. Então a pele faz parte aí do P e do pulmão. Tá ok? Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar do último elemento. Nós já falamos da madeira, fogo, terra e metal, e hoje nós vamos falar sobre água. Meu nome é Aldemir Chaves, sou diretor do Espaço Arte de Curar. Estamos aqui para complementar aí o último elemento da série dos 5 elementos segundo a medicina chinesa. Vamos falar hoje sobre o elemento água, as características que tem esse elemento, que é representado aí pelo esse diagrama que vocês veem no canto superior direito, que é o diagrama que representa a água no ideograma chinês. Ok? Tudo bem, vamos falar um pouquinho das características desse fundamental elemento. Bem, a cor que o representa é a cor preta, né, a cor escura. Então é o elemento mais yin que nós temos, fazendo oposição ao elemento fogo, né, da cor vermelha, que é o elemento mais yang. O sistema yin é o yin, né? O yin ele representa a nossa essência, a nossa substância, né, vital. O sistema yang representado aí é o sistema a bexiga, fazendo um par com o rim. A estação do ano é a estação inverno, que representa esse elemento. Temos também a emoção predominante, é o medo. Nós temos muitos casos aí de pessoas que urinam quando estão com medo. Então, colocando aí a bexiga, né, soltando a bexiga. Bem, o sabor predominante é o salgado, né? O sal, nós sabemos que ele retém o líquido, é um elemento que temos aí para isso. O clima é o frio, né? Correspondendo aí também com o inverno, né? Onde também a época do ano que nós perdemos menos líquido, né? O estágio de desenvolvimento é o estoque, em suma. É o último estágio que nós temos, então ele corresponde à nossa velhice, né? Quando nós já estamos idosos, então nós temos que trabalhar o estoque que nós tivemos
guardado durante todas as outras etapas da nossa vida. Okay? O órgão do sentido é o ouvido. Nós sabemos também, além de ter um líquido no ouvido, né, nós perdemos a audição conforme nós vamos perdendo a nossa essência, né, isso é fisiológico, nós vamos perdendo pelo desgaste físico. Assim também é fisiológico a osteopenia, né, os nossos ossos com a idade eles ficam mais enfraquecidos, nossa essência, nós estamos perdendo a essência, que o rim é o responsável por isso, o rim está dentro desse elemento, do elemento água. Então, nós temos aí o tecido, os órgãos. Fechamos assim esse elemento. Bem, espero que vocês tenham gostado desses vídeos que eu tenho postado aqui sobre esses 5 elementos, onde nós falamos em cada um deles. Aproveita, assiste outros vídeos, clica aí nos vídeos do lado, assim como faça a inscrição no canal e curta o nosso vídeo, tá bom? Um grande abraço e aguardo vocês.